Tem um versículo que nessa semana falou muito comigo. E eu tenho certeza que este versículo tem muito a ver comigo e tem a ver com você. Nós vamos abrir o tema. Vamos deixar Deus falar. Amém? Deus fala. Essa semana nós fomos na casa, estou levando para a Cris e estou lembrando. Nós fomos numa casa agora, ontem, numa casa de uma mulher, de uma senhora. Até comentei. E essa pessoa, ela estava muito carregada, né, Cris? Precisando de uma resposta. Você sente? E sabe como é que Deus revelou para ela? Ela está de testemunha. E ela vai contar o testemunho dela hoje para complementar, né? Só que eu vou falar a parte que eu achei, da minha parte, em questão do ministério. Neste sonho, que ela teve um sonho, ela não me conhece, conhece a Cris. E neste sonho, Deus revelou a ela que ela deveria falar com a Cris para chamar o pastor dela para ir na casa dela, não foi? Eu nunca tinha falado com ela. E eu fui. E quando eu cheguei lá, nós sentimos, né, um ambiente assim, que precisava de resposta de Deus. O Espírito Santo desceu naquele lugar. A glória do Senhor desceu naquela casa de uma tal forma que aquela mulher começou a tremer de cima a embaixo. E ela começava a ficar assim, ai Senhor, Senhor, e começava a chorar. Eu quero dizer que quando nós estamos receptivos para Deus, quando nós falamos, Senhor, visita a minha vida, o Espírito Santo, Ele toca em você. E aquela mulher que começou a sentir a presença gloriosa do Senhor, começou a tremer, porque o Espírito Santo estava descendo naquele lar, estava avivando aquela vida, que há muito tempo ela não, ou talvez, para ser certo, acho que nunca tinha sentido o que ela sentiu, né? E é isso que o Espírito Santo quer fazer hoje na tua vida aqui. Presta atenção. Existe uma diferença. Presta atenção no que eu vou te dizer. Existe uma diferença em unção e unção, em chamado e chamado. Eu sei o que eu posso dizer, o que é que tem aqui. Eu sei que eu posso dizer o que eu sinto aqui. E o que eu posso dizer, o que eu sinto aqui é a presença gloriosa do Espírito Santo querendo tocar em tua vida. Esse é o diferencial. Não é a placa, não é a religião, não é o pastor. É a unção do Espírito de um Deus que é vivo. Amém? O tema: abençoado serás. Abençoado serás. Se você quiser, abençoado você será. Irmão Jackson, tudo bem? Já vamos encerrar o culto, viu? Tô brincando aqui, eu tenho amizade com ele, tá? Abençoado serás. Se o Espírito Santo ele quer revelar-se sobre minha vida, o primeiro passo que eu preciso de impulso para que Deus fale comigo é de fato desejar a presença gloriosa dele em mim. Eu tenho que estar receptivo a ele. E quando eu falo, Senhor, visita a minha vida, visita a minha casa, neste exato momento você está sendo preparado pelo Santo Espírito para receber algo sobrenatural da parte dele. Nós temos que vivenciar em nossa vida nesses últimos dias algo diferente que talvez você não tenha sentido. E o Santo Espírito ele está aqui hoje, venha. Você pode entrar no Santo dos Santos, meu irmão.
Através do Cristo Jesus, você pode entrar, você pode experimentar o que eu estou lhe dizendo. Se eu de fato quero isso, Deus vai te visitar. O versículo, esse versículo, a semana inteira batendo na minha cabeça. E eu perguntava para o Senhor, o que o Senhor quer trazer? Não somente para a minha vida, mas para aqueles que ali estão, para aqueles que irão assistir. Gênesis 12, 3. Vamos ler. E abençoarei os que te abençoar. Presta atenção. Nós somos um corpo. Quem é o cabeça? Jesus. Se eu sou parte de um corpo, tudo que eu fizer por esse corpo, quem que será beneficiado por isso? Eu. Porque aliás, afinal de contas, eu faço parte do corpo, do qual Cristo é o cabeça. Uma coisa que você vai começar a colocar em prática na tua vida: você vai pensar um pouco menos em si, você vai começar a pensar mais nas coisas do reino de Deus. Não, Deus, eu preciso de resposta na minha vida. A minha vida está uma lástima. Ó vida cruel, ó mundo, a minha vida está um bagaço, nada acontece. Eu vou na tua casa para ver se Deus fala comigo, mas parece que Deus não quer falar comigo. Muitas vezes, a maneira que eu quero ouvir Deus falar é diferente da maneira que eu espero, e espero é que Ele espera que você ouça. Presta atenção. Quantos lugares você já foi? Quantas ministrações você já ouviu? Quantas vezes Deus já te exortou para você tomar uma posição? É quando Deus fala: levanta-te porque eu quero falar contigo. Quando Deus chama, Deus traz com Ele um poder, a unção. Quando o Espírito Santo Ele quer envolver você nesses mistérios de Deus, Deus diz para você: eu vou te abençoar. A partir da premissa que você entende o que significa a palavra abençoar no meu reino. Se você quer fazer parte de um conjunto, de um reino, de um conjunto integral, que é você, neste reino da qual Cristo é a cabeça, você vai ter que começar a andar no movimento do Espírito Santo. O que acontece muitas vezes é que os cristãos, no sentido assim, eu digo, individuais, estão indo para as igrejas, mas querem ser e continuar sendo seres individuais dentro desse conjunto. E o Espírito Santo tem me falado tanto sobre isso, que pessoas não estão sendo abençoadas, porque estão querendo andar individualmente. Deus diz para Abraão: abençoarei os que te abençoarem. Depois tem a sequência do versículo, mas não vou entrar nesse contexto hoje. Diz: e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Deus diz. Aí você entra aqui, e muitas vezes você entra com tantos conceitos do mundo na cabeça, mas se você entendeu que o conceito de Deus
O que Deus quer dizer para você a respeito das bênçãos que Ele pode dar para a tua vida, você vai sair daqui hoje diferente. Porque aquele que vem para se nutrir, para ser abençoado, é aquele que aprendeu a distribuir. O Senhor está falando muito comigo nesse ministério sobre isso. A lei da semeadura, do distribuir, do fazer da parte do conjunto envolvido dentro de um reino. Quando você está envolvido num reino, o primeiro favorecido dentro do reino é você mesmo. Só que o inimigo coloca tanta coisa na tua cabeça para você não fazer parte, não se envolver. Aquele conceito de dizer eu sou a igreja. Eu já falei isso aqui outras vezes, eu vou sempre falar, a igreja não se subsiste sozinha. A igreja faz parte de um organismo chamado Corpo de Cristo. E hoje está no modismo, aí eu sirvo Deus da minha casa. Ou eu vou um pouquinho lá, um pouquinho cá, mas eu não crio raiz em lugar nenhum. Você precisa fazer parte de um conjunto chamado igreja, Corpo de Cristo. Corpo de Cristo é uma comunidade que tem um bem comum. E aonde está Cristo a cabeça, e diz: quando aqueles são abençoados, quando eu abençoo, eu também se torno abençoado. Você tem uma troca. Na biologia é osmose, né? A troca. Se não me falha a memória, você pega a bênção do outro, no caso de Deus, quando você abençoa o outro. Está entendendo? Você quer que a tua vida se adeque a isso? Você quer ser um homem, uma mulher abençoada? Você vai ter que criar raiz primeiro. Esse negócio de ficar pulando para lá, para cá, para lá, para cá, isso aí já é um conceito mundano para não fazer você criar raiz no reino de Deus. Primeiro passo. Deus disse para Abraão que aqueles que forem contigo, aqueles que estiverem contigo, aqueles que estiverem te abençoando, que estiverem junto com você, você vai ser abençoado. Eu, diz o Senhor, vou abençoar eles outros. Está entendendo? Quem está entendendo? A primícia da bênção começa comigo. Eu não vim aqui para ser abençoado, eu vim aqui para começar a aprender a distribuir as bênçãos que Deus me deu. Quando eu começo a colocar em prática por fé aquilo que Deus me deu, eu passo a desfrutar primeiro e mais das bênçãos que Ele me dará depois. O outro verso diz: em Hebreus capítulo 6, verso 14, leia, dizendo: certamente abençoando e multiplicando. Isso aqui é para a igreja. Você acredita que isso é para a igreja? Enquanto você fica naquele sistema fechadinho, eu fico no meu quadrado, pastor. Eu não saio do meu quadrado. O meu quadrado é esse daqui, ninguém me tira. Você continua se tornando isolado. Você continua isolado. Você não faz e também não faz e também não recebe. Você não multiplica aquilo que Deus quer te dar, porque Deus não vai dar para alguém que é isolado. Está entendendo o conceito? Somatização. 1 e 1 são 2, 2 e 2 são 4, 4 e 4 são 8, 8 e 8 são 16, 16 e 16 são 32, e assim vai. É o conceito de Deus. Você quer mudar a tua vida? De verdade? Aprenda a matemática de Deus. A matemática de Deus não é a lógica, não é o meu raciocínio. A matemática de Deus é o envolvimento. Hoje eu estava falando que eu quero que cada pessoa que vem aqui a esse lugar entenda essa premissa da multiplicação de Deus. Se eu quero que as coisas da minha vida comecem a caminhar da maneira que Deus quer, eu vou começar então a aplicar em mim o que Deus tem sobre a questão da somatização. Eu vou começar a falar, se Deus quer me abençoar, eu vou começar a abençoar primeiro. Porque isso
demonstra um resquício grande na tua vida, que se chama, e uma palavrinha bem pequenininha, fé. E a palavra diz que sem fé é impossível agradar. Ah não, Deus, eu não tenho fé, eu quero ver para crer. Você vai ficar sentado e vendo para crer. Porque primeira movimentação, quem viu a pregação da movimentação? Eu vou me movimentar, para movimentando eu movimentando, eu vou começar a ver Deus agir. Muitas vezes é assim, eu vou para a igreja, eu vou fazer um propósito. Eu vou fazer um propósito. Só que eu vou fazer um propósito, só que eu não me mexo. Eu vou fazer um jejum de 50 sextas-feiras, não vou tomar Coca-Cola. Espiritualmente isso aí não quer dizer nada. Porque se você não buscar então um jejum de santificação na tua vida, não vale nada esse tipo de jejum. O primeiro jejum que você tem que falar para Deus: Senhor, a partir de hoje eu vou dobrar meu joelho, vou santificar minha vida, vou fugir daquilo que não te agrada, eu vou cumprir o que a tua palavra diz, e vou me abster daquilo que não te agrada. Esse é o melhor jejum. Vai quebrantar o teu espírito, para que o Espírito Santo venha multiplicar na tua vida as benevolências de Deus em você. Porque daí naquela hora o Espírito Santo vê que você está com o coração verdadeiramente colocado nele. Aí o Espírito Santo fala: agora, a partir de agora, o meu filho está entendendo o que significa ser parte de uma igreja. Está entendendo? Eu, quanto pastor, posso falar uma coisa? Eu tenho vergonha do que tem acontecido por aí. Me dá nojo da deturpação do Evangelho de Cristo que estão fazendo por aí, ensinando o povo a continuar, com perdão da palavra, abestado. Porque daí não tem efeito nenhum da verdadeira palavra de Deus na vida desse povo, e o povo vai indo para a igreja esperando numa expectativa que algo vai acontecer e não acontece. Aí vem aquelas profetadas do inferno ainda, que não acrescentam nada, e o diabo dá risada no cara do povo, porque aquilo não acrescenta nada na vida de ninguém, e o povo vai se esfriando e começa a não deixar mais a graça de vir para a igreja, e começa a ficar em casa, porque aquelas profetadas do inferno não são da parte de Deus, e o Senhor diz: eu não falei nada. E está assim, de gente entregando coisa que Deus nem falou, que não é nem bênção de Deus, porque quer segurar o povo amarrado dentro da igreja, numa falsa expectativa. Você está entendendo que quando um lugar onde está o Espírito Santo não precisa se esforçar para isso? Por que você vem aqui? Por isso que eu quero dizer para você, existe uma diferença. Não é o barulho, não é o barulho, não é o sapateado. Quando que o povo de Deus vai abrir a mente para isso? O Espírito Santo, ele trabalha de uma forma sublime, maioral. E quando o Senhor fala: eu vou trazer os meus para abençoar, ninguém vai impedir o agir de Deus na tua vida. Não é o barulhão, não. Não é o barulho. Eu já falei outras vezes que quando fala: você é evangélico? Eu não. Uau, já falei isso. Por quê? Porque essa conotação de evangélico hoje está uma vergonha, esse nome. Eu sou cristão. Não estou nem aí para que falem, que achem. Eu estou falando o que eu sinto. Por isso que eu não dou isso aqui para qualquer um.
Porque o que é de gente que quer se promover em cima do Evangelho de Cristo não está no gibi. Quer ser sempre a última bolachinha do pacote que está sempre quebrada. E isso vai matando a espiritualidade de vocês. E aí o Senhor quer te abençoar e quer fazer você um gerador de bênção, e não consegue porque você está sendo discipulado de uma forma equivocada do Evangelho de Cristo. Eu não culpo vocês. Mas será que não chegou a hora do chacoalhão do Espírito Santo para a gente se aprumar, para começar a entender o que Deus quer comigo e com você? O outro verso. Em Mateus capítulo 10, 40 a 42 diz assim: quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Agora vem esse versículo que diz assim: e qualquer que tiver dado, só que seja um copo da água fria, a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão, será abençoado. Olha aqui, o que você faz para o teu irmão do lado, está fazendo para Jesus. O que você faz para esta obra, você está fazendo para Jesus. O que você faz em nome dele, para o nome dele, você está fazendo para Jesus. Você é o primeiro a ser abençoado. Como é que Deus me abençoa? Deus vai te abençoando, que você vai falar: puxa vida, eu esperava tanto por isso acontecer na minha vida, e de repente aconteceu, e olha que já fazia tempo que eu esperava. De repente as coisas começam a favorecer na tua vida, porque você está começando a entender o que é evangelho verdadeiro. Tem que sair da fantasia, gente. Eu já disse uma coisa, que está chegando um momento que nós, sacerdotes, temos que evangelizar os evangélicos, porque estão desviando tudo para um lado para o outro, estão perdendo a simplicidade do Evangelho. Sabia? Eu tenho muito mais facilidade com uma pessoa que nunca teve na igreja do que com muitos que têm o estereótipo de evangélico. Verdade. Tem certos evangélicos aí que dá até um frio na espinha. Eu que lido com libertação, que eu falo: esse aí está tão tomado por demônio que ele pensa que está cheio do Espírito Santo. E está muitas vezes dentro das igrejas. Você chega perto do camarada assim e fala: meu Deus do céu. Mas a aparência parece ser cheia de Deus. Aparência. Mas as respostas são equívocas, equivocadas. Estou falando besteira? Se eu retornar para a pureza do Evangelho, abençoado você será, multiplicado em bênçãos você será, porque você se tornou alguém abençoador. Você não veio aqui para buscar apenas por tua vida, você veio aqui para abençoar o teu irmão. E quando você entende o fato de se esquecer um pouco de si, é a hora que o Senhor vai fazendo um milagre na tua vida. E muitas pessoas estão esperando Deus fazer um milagre nelas, mas elas não querem descer desse egoísmo. Não, eu vou para a igreja, mas não quero me envolver. Não existe isso. A igreja primitiva cresciam em graça, e dia a dia a igreja primitiva iam sendo acrescentados co-irmãos cristãos, porque os irmãos lutavam um pelo outro. Está entendendo o conceito que eu estou aplicando aqui hoje? Se eu quero fazer parte disso que se chama reino,
Eu vou permitir que o Espírito Santo me traga essas verdades hoje. Porque eu não quero estar num lugar apenas que é uma placa bonitinha. Não, eu quero estar onde o Espírito Santo está. Porque o Espírito Santo tem se afastado de muitos lugares. Ali diz: um copo de água que você abençoa, você tem um galardão. Você está entendendo isso? Aí você fala assim muitas vezes: irmãos, é que nem, por exemplo, essa semana o irmão veio com amor e colocou, arrumou, desceu aqui os ventiladores, não foi, irmão? Eu pedi para o irmão fazer isso com amor. Você acha que Jesus não deu um galardão para esse homem? Então são coisas pequenas que a gente faz para Deus, que parecem ser pequenas, mas que têm um grande valor espiritual. Não é, Cris? E a gente fica naquele negócio assim: não, eu vim aqui apenas para escutar, para ouvir. Não me torno participante da somatização do Espírito Santo. Estão entendendo? Estão entendendo? Estão entendendo? Pelo amor de Deus, estão entendendo que cristão significa somar. Cristão significa multiplicar. E quem vai trazendo essas bênçãos do Senhor na tua vida é quando você coloca em prática isso. Distribuir. E não reter. Distribuir o que você pode fazer. E quando você começa a fazer isso, você começa a ver: uau! As portas que estavam fechadas se abriram. Porque eu estou entendendo o que é evangelho. Evangelho. Evangelho puro, simples de Cristo. A primícia do semear e da colheita. Vamos repetir então o que Jesus também disse em Marcos capítulo 9, e você vai entendendo. Jesus falou, não é pastor Paulo: em verdade lhes digo a verdade, quem lhe der um copo de água, vamos falar, o que é esse copo de água? Por exemplo, um irmão está precisando de uma ajuda, e você pode ajudar, mas você vira as costas. Você não está entendendo que Jesus, Ele quer te abençoar primeiro, para que daí você comece então a abençoar essa pessoa. Ou seja, você começa a colocar em prática: vou favorecer o copo da água, e o Senhor já está providenciando o que você precisa antes de você pedir. Está entendendo? Porque você se dispôs. Quem lhes der um copo de água em meu nome, em nome de Jesus, eu vou te ajudar, irmão. Em nome de Jesus. Por exemplo, eu vou ajudar a manter essa obra. Em nome de Jesus, eu vou me preocupar se está funcionando o ventilador. Em nome de Jesus, eu vou preocupar se a obra precisa de alguma coisa, que se Deus está me pedindo alguma coisa que eu posso fazer, eu vou me preocupar no que eu posso fazer para Jesus. Eu quero dizer uma coisa: tudo que você fizer, você está fazendo para Jesus, e quem faz para Jesus, colhe de Jesus as ricas promessas do reino. Quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo. De quem você pertence? A quem você pertence? De quem você é? Você pertence a Jesus? De modo nenhum perderá a sua. O Senhor vai te recompensar. Abre a tua cabeça e entende isso. Você quer ver uma coisa bonita? Por exemplo, o pastor chega e diz assim: irmãos, eu tenho uma comunidade que precisa de 200 Bíblias. Quem se habilita? Não, eu não vou, não. Se você começar a entender que você está fazendo isso para Jesus, você será recompensado. Mas não é troca, não é barganha. É consequência do que está na palavra. A palavra diz isso. Não é que você vai colocar Deus na parede e falar assim: não, Jesus, eu vou pagar a luz, por exemplo, a luz dessa igreja, porque eu senti
Mas aí o Senhor faz algo por mim, porque eu quero uma troca. Não é isso que eu estou dizendo. O que você vai fazer para Jesus. E o que você fizer em nome de Jesus, o primeiro a ser beneficiado das bênçãos dele é você. Põe isso na tua cabeça. Aí o diabo começa a colocar na mente: não, mas não faz isso não, porque você começa a fazer o que Jesus está dizendo. Ali está dizendo, Jesus está falando, não é pastor Paulo, não é o bispo, não é o apóstolo, quem está falando é Jesus. Ali está falando que você vai fazer e Ele vai te recompensar. Está entendendo? Outro versículo. Em Gálatas 6:10 diz: portanto, enquanto temos oportunidade, você tem oportunidade aqui? Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família. Irmão, vou te dizer uma coisa, isso é profético. Se você quer carregar um rastro de testemunho na tua vida, começa a se preocupar com o teu próximo. Começa a se preocupar também com a igreja de Cristo que precisa de você. Começa a se preocupar com o irmão que está sentado do teu lado, se ele está precisando de alguma coisa. Começa a se preocupar com aqueles que estão andando com você. Começa a se preocupar com aqueles que estão sentados atrás e na frente. Começa a se preocupar com os irmãos da fé, porque quando você está fazendo isso, você está fazendo para Jesus Cristo. Enquanto você se mantiver naquele egoísmo, pensando em mim: Deus me dá, vem a mim o teu reino, mas para os outros nada. Vem para mim, faz por mim, muda a minha vida, muda meu viver, mas eu não quero fazer nada. Você não vai mudar. Porque quem pensa em si mesmo não é igreja. Por que você acha que Jesus, quando ele começava a ministrar lá no meio dos fariseus, dos religiosos, né, tinha aquelas túnicas bonitas, cheias de pedraria? Eles só queriam se beneficiar a si próprio, preocupados só com eles. Jesus chegou lá quebrando toda a banca, tudo porque eles estavam preocupados em ganhar, em conquistar coisas para eles. Quando Jesus falou que eles teriam que pensar na comunidade e nos próximos, naqueles que estão do lado, então eles começaram a se levantar contra Jesus, porque falaram assim: nossa, vamos acabar agora com aquilo que nós temos de precioso, que é a arrecadação para nós. O dia que a gente aprender esse princípio, nós vamos fazer grandes coisas. Temos que parar de pensar em ficar buscando para nós tão somente. Por isso que você não é abençoado. Porque para ser abençoado, você tem que abençoar. Entenda isso. Tem gente que está 30 anos na igreja e não abençoou nunca ninguém. Tem gente que está 30 anos dentro da igreja que nunca foi capaz de se preocupar com nada. E quer ser abençoado. Está entendendo o que é evangelho? Em Hebreus 13:8. Ah, mas isso aí foi só lá no passado. Jesus só falou naquele período que tinha que abençoar o próximo para eu ser abençoado. Em Hebreus 13:8 diz: Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. O que Jesus falou lá atrás é o que ele falaria aqui hoje. Você quer ser cristão? Você quer ser discípulo de Cristo? Você vai começar a fazer o que Jesus fazia. Vai tirar o olho do teu umbigo e vai começar a olhar em volta. Enquanto você ficar centralizado em você mesmo, o Espírito Santo não lhe dará grandes coisas. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque sempre quando o Espírito Santo dá algo para nós, presta atenção, sempre quando o Espírito Santo dá algo para nós, é para esse algo que ele dá ser colocado em prática, em prol de alguém ou da obra. Está entendendo? Aí muitas vezes a gente vê uns que foram chamados para serem empresários.
Só que daí o empresário, ele só está olhando para o umbigo dele. Jesus, como é que eu saio disso? Como é que eu vou sair dessa situação? E o Senhor está falando: começa a colocar em ordem a minha palavra na tua vida. Eu quero lhe abençoar a partir do momento que você entende o que significa ser uma bênção. Eu quero dar mais nas tuas mãos, se você entender para que vai ser isso colocado nas tuas mãos. Está entendendo? Não, Jesus vai me abençoar porque eu quero ter uma Ferrari. Pensamento equivocado. Jesus vai me abençoar porque eu quero ter uma mansão. Eu tenho uma casa de 2 quartos, mas eu quero uma casa de 5 quartos. Pensamento equivocado. Eu estou na igreja para ter um casamento abençoado, mas eu quero viver somente para o meu marido. Está equivocado. Ou a esposa ou o marido, eu quero viver só para ele. Está equivocado. Você foi chamado para viver num corpo chamado igreja, corpo de Cristo. As pessoas estão com pensamentos próprios e mesquinhos, egoístas, esperando que o Senhor vai abrir, escancarar a porta do céu para elas serem cheias para si mesmas. Está errado. Você vai ser cheio para distribuir, e quanto você distribui, mais o Senhor traz na tua vida. Até o dia que eu oro, que isso venha abrir na tua cabeça, você vai entender o que significa ser abençoado e multiplicado pela palavra de Deus com as bênçãos do Senhor. Enquanto não cair essa ficha do orelhão do antigo, que tinha que dar umas pancadinhas, você vai ficar assim, ó, rodando. Aí você fica tonto, dá umas caídas e cai, porque você não está entendendo o que é evangelho. Amém? Igreja, eu quero fazer um testemunho pessoal meu. Quando eu comecei esse ministério, quando começou a obra, não tinha nem cadeira, mas o Senhor deu a chave para abrir um ministério. Aí eu falava assim comigo, vira para cá. Eu falava assim: Senhor, era eu e 5 pessoas. O Senhor me deu o chamado. Eu vou ficar sentado esperando alguém chegar para abençoar? E o Senhor disse: não, você vai começar abençoando, porque na medida que você for abençoando, eu vou multiplicando. Estou entendendo? E quando começou o chamado dessa pequena igreja, que ainda não tem tantos anos assim, o Senhor foi agregando cada coisa que você está vendo. Aí você fala assim: nossa, deve ter feito muita promoção de pizza, né? O Senhor foi usando as pessoas. Eu lembro quando o Senhor usou uma senhora lá na outra igreja pequenininha para comprar aquele filtro de água, bebedouro. Ela chegou um dia para mim e falou assim: pastor, Deus tocou no meu coração que eu preciso comprar um bebedouro para a obra dele. E sabe o que acontece com ela? Hoje ela tem uma lanchonete que está prosperando, e Deus está só abrindo as portas, e eu creio que Deus vai cada vez mais abrir as portas para ela. E ela não tinha nem para ela. Ela começou a se preocupar com o que não tinha na obra de Deus. Está entendendo? Para a casa de Deus. Aí eu lembro que quando começou, não tinha aquela caixa lá só. Está vendo aquela caixa lá em cima? Aquela caixa foi a primeira caixa, está até hoje comigo. Era aquela caixa lá, colocava ela aqui, tinha uma mesinha e era um microfone só. E aquela caixa saiu, parecia uma caixa de abelha, né? Parece que tem um enxame dentro de abelha. E ali começou a obra. Só que dali o Senhor foi movimentando as águas, porque o Senhor
abençoe que eu abençoarei, multiplica porque eu multiplicarei. Essa é a essência de toda a igreja, de todo o corpo, de todo discípulo. A partir do momento que você entrar nessa visão que eu estou lhe passando, você vai começar a compreender o que está escrito nesse versículo, que é a chave desse ministério. Enquanto a gente ficar olhando para o nosso umbigo, preocupado com os meus problemas, você vai viver com os teus problemas. Eu preciso pagar as minhas contas, eu tenho que fazer isso. Começa a tirar o pensamento um pouco do seu umbigo. Você quer fazer prova com Deus? Faça isso. Começa a tirar o teu tempo precioso para a obra de Deus. Até eu estava falando hoje, já estou finalizando, estava falando hoje com o pessoal ali, que estava conversando com a Cris e outros, com a tia, falando assim: nós vamos começar a movimentar as águas para saber aqui quem é que está realmente querendo ser discípulo de Cristo para multiplicar. Porque eu sei que uma coisa que você está vendo aqui ainda é pequeno diante do que o Senhor quer fazer. Se eu tiver a visão e tiver pessoas que estão tendo a mesma visão que eu, o Senhor vai abençoar e multiplicar a tua vida, muito mais do que você pensa e espera. Porque primeiramente, para ter uma visão pastoral como que eu estou tendo, se tiver também 10, 20, 30, 100 pessoas com a mesma visão, eu quero fazer uma prova contigo. Eu quero propor para você que o Senhor vai escancarar as portas do céu à tua vida. Você vai prosperar na direita, na esquerda, e você vai avançar, e você vai glorificar o Senhor, e você vai dizer: Deus me trouxe até aqui, e o Senhor me deu, porque diz a palavra dele: aonde eu colocar a planta dos meus pés, abençoados será. Se eu tiver 100 pessoas com a mesma visão que eu tenho, você vai ver o que o Senhor vai fazer na tua vida. Abre a visão, sai desse quadrado. Deus está sendo muito pequenininho para você. O Criador do céu e da terra, do universo, está sendo muito pequeno. Aquela empresa que você tem, você acha que aquilo é você não sabe aonde que Deus pode te levar, meu irmão. O Senhor disse que levantaria colunas nessa igreja. Eu creio nisso, irmão. Porque a obra é do reino, e o Senhor tem sede para salvar almas. Enquanto a gente ficar olhando para o nosso umbigo, as coisas não vão andar. Não adianta fazer 50 campanhas enquanto você não entender o que é o evangelho simples do reino de Deus. Não é? Eu quero pessoas que têm essa visão comigo para dar testemunho. Você pode dar testemunho disso aí? Você pode, porque você tem essa visão que eu tenho. Você poderia dar esse testemunho agora? Venha cá. Ele vai dar o testemunho porque ele tem a visão do reino que eu tenho. E o Senhor vai falar pela vida dele o que o Senhor está fazendo através dessa visão. Rapaz, eu estava conversando com o pastor, foi semana passada, né? Aqui na frente da igreja após o término do culto. E eu participo de um grupo de motociclismo. Alguns meses atrás eu tinha uma moto e a gente se reúne e a gente ajuda pessoas e tal. E dentro desse contexto todo de ajuda que tem ali, em prol do lado humano mesmo, não envolve crença, não envolve nada pessoal, sabe? É o lado humano mesmo. E ali a gente tem algumas responsabilidades também, que tem que manter sede, manter o foco, sabe? Da parceria. Eu estava comentando com ele justamente isso, que nós fazemos muito pouco para a obra de Deus, sabe? A gente pouco se importa, na verdade. Igual ele pregou aqui, ele está falando
que a gente só olha para o nosso umbigo, né? E é verdade. É muito toma lá da cá. A gente só abençoa para receber a mesma proporção que a gente abençoa. Eu só vou dar aquilo em prol se eu receber. E a gente muitas das vezes coloca na parede mesmo. E Deus tem me abençoado muito, porque eu tenho uma empresa que mexe com energia, com sistema fotovoltaico, sabe? E há uns 30 dias atrás eu estava totalmente decepcionado por coisas que aconteceu pessoal comigo. E Deus tem honrado, eu tenho sido fiel na obra de Deus, Ele tem me honrado com contratos. E esse campo desse serviço tá abrindo cada vez mais para mim, irmãos. Então eu quero falar para vocês que eu sou prova viva disso, que Deus abençoa a quem também abençoa. E é verdade essa pregação. Hoje eu estava conversando com a Laine, a gente estava lendo Gálatas 6:10, justo isso que você está pregando. E o cristianismo, seguir Cristo, cristianismo é você viver em prol de outras pessoas, sim, e abençoar, sim, porque o evangelho, ele não é difícil, o evangelho, ele é fácil. Se você entender que você tem que amar a si mesmo e o próximo como a ti mesmo, como se fosse você mesmo, não faço para aquele aquilo que eu não quero para mim e abençoo aquele na medida que eu quero a benção para mim, então Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai derramar bênção sem medidas. Você vai falar assim, meu, de onde que está surgindo isso? De onde que, nossa, como que aparece uma oportunidade dessa na minha vida? Você vai querer entender a lógica, mas na verdade é ilógico, e Deus vai derramar bênção sem medidas. Deus tem me abençoado dessa maneira, sabe? De eu abrir o meu coração, abençoando a vida de alguém, e eu sou muito grato a Deus por Ele me dar essa visão de abençoar alguém. E eu gosto muito disso, sabe? Não é uma troca, não é uma barganha, é algo que não se explica, irmãos. É essência, é sua essência. Você sente a vontade e Deus nessa vontade te abençoa, porque Ele sabe que dali, dessa bênção, você vai retribuir essa bênção em medidas, e vai sendo um ciclo, sabe? Vai sendo uma reciclagem, assim. Você vai abençoando e Deus vai te abençoando, e aquele irmão que tem deficiência em alguma coisa se abençoa, e a sua deficiência, Ele te abençoa. E é uma coisa recíproca, né? Que fala. Esse ciclo, Deus é tremendo. Eu sou muito grato pelas bênçãos de Deus. Que Deus abre os olhos nossos cada dia mais em relação a isso. E que esse copo de água que a gente venha dar para alguém seja algo puro e verdadeiro da nossa essência, do nosso coração. Amém? Glória a Deus, irmão. Eu chamei ele porque eu tenho visto que Deus está dando contratos grandes aqui em Londrina para ele, exclusivos. Só que eu sei por que Deus está fazendo isso, porque ele está com um coração voluntário. Ele está fazendo, Deus está fazendo por ele. Deus prova o teu coração. Sabia? Deus, ele te dá, por exemplo, ele dá para você um punhadinho. Aí Deus vai provar esse punhadinho que está na tua mão. O que você vai fazer com ele? Lembra lá quando Deus deu o talento? Um colocou no bolso e diz, eu vou guardar para que eu não perca. E o outro não, o outro foi. E o que ele fez? Ele foi investindo os talentos que foram dados para ele. Então Deus foi trazendo mais talentos e mais coisas para ele. Então Deus, ele faz prova com a gente. Ele coloca um punhadinho na tua mão. Agora depende do que você vai fazer com esse punhadinho. Você acha que o punhadinho que Deus deu para você é muito. Você não sabe ainda o que Deus vai fazer com esse punhadinho quando você entender a lei da multiplicação. Amém? Glória a Deus, é a palavra que o Senhor me tocou a semana inteira. Que pessoas não estão prosperando, estão com a vida amarrada, porque não estão entendendo o que significa a primícia do reino. Isso é para todas as áreas da tua vida, não é, irmão? Todas. Abre a tua visão. Amém? Vamos orar a Deus e vamos encerrar essa primeira parte. E nós vamos passar para a Santa Ceia. Senhor Deus, Deus abençoe, Pai, a cada um que assistiu até aqui. Que o Senhor possa abrir a visão dessas pessoas.
e que ela possa abençoar para ser abençoada, que ela possa passar a multiplicar para ser multiplicado na vida dela. Eu lhe peço, Espírito Santo, que esta visão, a visão do teu reino neste ministério, venha estar sendo passado agora para 10 pessoas, para 100 pessoas, para 1000 pessoas, porque eu tenho certeza que todos que estiverem nesta visão do reino irão colher os frutos da tua presença, e estas pessoas trarão testemunhos em nome de Jesus. Recebe esta visão sobre tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos que assistiram. Compartilhe com alguém essa visão, e que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Paulo Cronite. Se inscreva em nosso canal, dê uma curtida lá. Deus abençoe. Shalom. Nós vamos passar